Então, pessoal, boa noite. Vamos retomar o nosso estudo da Constituição. Vamos retomar a história das constituições brasileiras, né, do direito constitucional brasileiro. Nós havíamos parado na Carta Ditatorial de 1937, durante o governo Vargas, que instituiu o Estado Novo, autoritário, né? Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, como nós havíamos falado, acontece também a derrubada do Estado Novo e a deposição de Getúlio Vargas. Tá? E aí, né, a Segunda Guerra terminou em 1945, houve a deposição do Estado Novo e foi convocada uma nova Assembleia Constituinte que veio a aprovar a Constituição de 1946. Tá? E ela é considerada, por muitos, uma das melhores constituições brasileiras. A gente teve nela retorno da separação dos poderes, teve retorno do federalismo, né? Lembrando que na anterior, embora formalmente, né, fosse admitido que o Brasil continuava uma federação, na prática não funcionava bem assim, porque nós vimos que os governadores eles eram indicados pelo presidente, e, por sua vez, esses governadores indicavam os prefeitos dos municípios. Então você não tinha uma autonomia dos entes federados. Todos eles eram subordinados ao presidente. Então tinha uma mesma política, uma mesma orientação política, governando todo o país sem autonomia. Isso é uma característica de um Estado unitário. Né? O Estado unitário é o contrário do Estado federativo ou federalista. Então, apesar de, na teoria, né, ter escrito lá que o Estado era federalista, ele não se comportava como um Estado federalista, se comportava como um Estado unitário. Isso mudou agora com a nova Constituição de 1946, que retomou a característica federalista, inclusive dando grandes poderes para os municípios, poderes no sentido de autonomia. Né? Então foi uma Constituição em que os municípios ganharam uma parcela bastante grande de autonomia. Também foi proibida a pena de morte, a pena de banimento. Né? Banimento é quando o nacional, aquela pessoa que é nacional de um determinado país, ela é mandada embora daquele país. É diferente da expulsão. A expulsão ela é quando você manda embora um estrangeiro, e aí tem as outras coisas, extradição, a gente vai falar disso mais pra frente quando a gente tocar nesse assunto. Tá? O importante é só frisar que essa nova Constituição de 1946, ela baniu a pena de morte, ela acabou com a pena de banimento, ela acabou com a pena de confisco e as penas de caráter perpétuo. Tá? O problema é que, apesar de tudo, essa Constituição ela não foi suficiente para, digamos assim, colocar o país nos eixos. A gente teve sérios problemas, né? O Getúlio Vargas voltou a concorrer às eleições, ganhou, dessa vez se tornou presidente democraticamente eleito, mas acabou se suicidando. Foi seguido por Café Filho. Então, estou fazendo só uma retrospectiva histórica para a gente relembrar algumas coisas. Então, ele foi sucedido por Café Filho, que era seu vice. Café Filho também acabou se ausentando do governo por problemas de saúde, assumiu o presidente do Senado, que era Carlos Luz. Houve a tentativa de um golpe para impedir que o presidente que havia vencido as eleições tomasse posse para o governo seguinte, né? Havia sido eleito Juscelino Kubitschek, e aí teve toda uma movimentação que envolveu o general Lott para destituir, para jogar para o escanteio Carlos Luz e colocar no poder o Nereu Ramos, que era o presidente da Câmara dos Deputados, e assim garantir a posse de Juscelino Kubitschek, que havia de fato sido eleito presidente nas eleições. Né? Então, assim, o Brasil, mesmo com o fim do Estado Novo, com o fim da ditadura varguista, continuava enfrentando turbulências. Depois de Juscelino Kubitschek, lembrando que Juscelino Kubitschek foi que criou Brasília, né, transferiu a capital do país, do Rio de Janeiro, para Brasília, ele foi seguido por Jânio Quadros, o famoso da vassourinha, que prometeu que ia combater a corrupção, que ficou conhecido também porque se preocupava com algumas... Diziam que ele tinha um certo moralismo exacerbado, se preocupava com algumas questões triviais, então tentou regulamentar a rinha de galo, uso de biquíni pelas mulheres na praia, então umas coisas assim. Jânio Quadros renuncia e seu vice era João Goulart, né? Mais um adendo aí,
que nessa época o vice ele não precisava ser aliado do presidente. Então, você escolhia alguém para ser o presidente e alguém para ser o vice, eles podiam ser, inclusive, de partidos de oposição. E acontece que João Goulart, inclusive, já era vice de Juscelino Kubitschek, por exemplo. Então, o João Goulart já era vice do Juscelino Kubitschek, se elegeu como vice-presidente também do Jânio Quadros. E aí, dentro da turbulência do governo, o Jânio Quadros renuncia. E aí quem deveria assumir era João Goulart. Só que o João Goulart ele tinha uma afinidade grande com alguns regimes de esquerda, socialistas, né? Ele estava em viagem à China quando o Jânio Quadros renunciou, ele chegou a condecorar, se não me engano foi Che Guevara, né? Chegou a condecorar Che Guevara ou Fidel Castro, não lembro exatamente agora. Então isso trazia uma insatisfação com alguns setores da sociedade. Então quando o Jânio Quadros renuncia e que deveria assumir o João Goulart, acontece um movimento para tentar neutralizar o poder do João Goulart. Então tem uma manobra que se manifestou por meio da emenda constitucional número 4, permitindo o parlamentarismo no Brasil. Então a gente deixa de ter um regime presidencialista, passa a ter um regime parlamentarista. Para quê? Para mitigar o poder de João Goulart. Ele não mais seria o presidente. Tá? Só que essa emenda constitucional número 4, ela previa um plebiscito em que a população iria decidir se iria manter o parlamentarismo ou se ia retornar ao presidencialismo, e é escolhido o retorno ao presidencialismo e João Goulart assume. Tá? Com isso, um tempo depois, acontece o golpe militar de 31 de março de 1964, como é bem conhecido de todos, né? Os militares tomam o poder. E aí é instituída uma nova forma normativa, uma nova forma de produção de matéria normativa, né? Que são os atos institucionais, os famosos AIs. Então, assim, ainda era vigente a Constituição de 1946, pelo menos em tese. Mas quando os militares tomam o governo, eles promulgam o Ato Institucional número 1, o AI-1. E o que esse ato institucional número 1 ele faz? Primeiro, ele outorga a si mesmo poderes constituintes. Então, o que é o poder constituinte? É aquele poder que não vê limites, não admite nenhum poder sobre si, ele vai, em tese, né, ele vai reunir as aspirações da sociedade, colocar aquilo num código, vai chamar aquilo de Constituição, que vai ser a norma máxima do país. Então, o poder constituinte ele é ilimitado. E esse AI-1, ele se outorga esse poder constituinte, esse poder supremo, e ele determina que todas as disposições da Constituição de 1946 que fossem contrárias a ele, elas estariam revogadas, estariam suspensas. O que isso acontece? Então, na prática, é como se o AI-1, tá? Na prática, é como se o AI-1 fosse uma nova Constituição. Ele admite apenas manter da Constituição anterior aquilo com o qual ele concorde. Então, qualquer coisa que ele quiser de diferente da Constituição anterior passa a deixar de existir daquela Constituição. Né? Ele consegue revogar qualquer coisa da Constituição anterior com a qual ele não concorde. Então, a verdade é que o verdadeiro poder passa a ser exercido pelo próprio AI-1. E assim foram se seguindo outros AIs. A gente teve o AI-2, que instituiu a eleição indireta para presidente e para vice. Também suspendeu o direito de servidores que tivessem incompatibilidade com a Revolução, com o regime. Então, assim, se houvesse algum servidor insatisfeito ou que o governo entendesse que aquele servidor estava tendo uma atuação contrária aos interesses da Revolução Militar, do regime militar, ele poderia suspender os direitos desse servidor público. Também a possibilidade de suspensão e cassação dos direitos de parlamentares. Então, mais uma vez, uma medida autoritária, né? Você podendo suspender, cassar um parlamentar, a depender do julgamento do governo militar. Acabaram-se os partidos, e aí foi instituído, por meio de uma lei complementar, o bipartidarismo, foi regulado isso. Então, em vez de você ter vários partidos, passamos a ter apenas dois, né? A Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro.
que lá futuramente, né, a Arena, isso é, só um pouquinho, uma pincelada de história, a Arena vai se dividir futuramente, depois da lei dos partidos de 1979, ela vai se dividir em PFL e PDS, e o MDB vai virar PMDB, que recentemente voltou a ser MDB. E ainda estamos falando só do AI-2, né? O AI-2 foi que teve muita coisa. E também, junto com o AI-2, teve a permissão do presidente decretar recesso legislativo. E o que acontecia? Enquanto o parlamento estivesse, né, o Congresso Nacional estivesse em recesso, o presidente passava a ter poder de governar, né, de legislar. Governar não, legislar. Governar ele já podia. Então, a AI-2 fez esse monte de mudança. Eleição indireta para presidente e vice, suspensão de direitos de servidores incompatíveis com o regime, suspensão e cassação de mandatos parlamentares, o bipartidarismo e o recesso parlamentar. Depois veio o AI-3. O AI-3 fez uma coisa simples. Ele ampliou também para a eleição dos governadores a eleição indireta. Então, além da gente ter eleição indireta para presidente e vice, lá decorrente do AI-2, no AI-3 a gente passou a ter eleição indireta para governador e vice-governador. E no AI-4 houve a convocação do Congresso para a elaboração de uma nova Constituição. Então, até então, esses AIs, apesar do poder que eles tinham, né, do caráter normativo, não eram considerados uma Constituição, era uma imposição de força do governo militar. Para dar uma característica constitucional ao governo militar, foi convocada uma nova Assembleia Constituinte que elaborou a Constituição de 1967. Tá? Então ela foi convocada, essa Assembleia foi convocada pelo AI-4. Segundo essa Constituição, o presidente passa a poder legislar por meio de decretos-leis. Então, o presidente começa a ter um poder e um grande poder legislativo, o que diminui a autonomia dos outros poderes. Né? Lembrando ainda que ele tinha o poder de decretar recesso parlamentar. Então, ele podia simplesmente fechar o Congresso e ele legislar por meio de decreto-lei, que já significa uma reunião de dois poderes na mão do presidente, o executivo e o legislativo. Essa nova Constituição ela acabou gerando uma inquietação, uma insatisfação social, e para conter essa insatisfação social contra o governo, veio mais uma medida autoritária, que é considerada uma das medidas mais autoritárias da ditadura militar, que foi o Ato Institucional 5, o AI-5, em 1968. O que o AI-5 fez? Lembra que o AI-2 ele tinha decretado a possibilidade de o presidente suspender os direitos de servidores contrários ao regime? Isso AI-2. Então, servidores que fossem contrários ao regime podiam ter seus direitos suspensos. O AI-5 ampliou isso para possibilitar a suspensão dos direitos políticos de qualquer cidadão. Então, a partir do AI-5, qualquer pessoa podia ter seus direitos políticos cassados. E a outra coisa que o AI-5 fez foi suspender o habeas corpus para crimes políticos ou contra a ordem, né, contra a defesa nacional, contra a ordem econômica, contra a ordem social. E aí, esses atos em que haviam sido suspensos o habeas corpus, né, esses crimes políticos contra a segurança nacional, contra a ordem econômica, blá blá blá, esses crimes que não podiam receber mais o benefício de um habeas corpus e eles passavam a não admitir mais apreciação judicial. Então vamos explicar rapidinho o que é o habeas corpus. O habeas corpus ele é um instrumento de garantia contra a prisão arbitrária. Então, apesar que a gente vê nos casos aí de corrupção, o habeas corpus sendo usado à torta e à direito para gerar impunidade, na verdade, a ideia original do habeas corpus, para que ele serve de fato, é para proteger o cidadão contra a prisão arbitrária. Então, se uma pessoa é presa e acredita-se que essa prisão não foi uma prisão justa,
é possível levar imediatamente um pedido a um juiz solicitando um habeas corpus, solicitando que esse juiz determine imediatamente o relaxamento da prisão daquela pessoa para garantir o direito dela contra uma prisão injusta. Tá? Isso sem ter a necessidade de trânsito em julgado, sem precisar o juiz analisar todo o mérito da questão. Ele simplesmente avalia, tem a possibilidade dessa prisão ser injusta, tá? Uma explicação grosseira, né? Assim, olha, tem a possibilidade de ser uma prisão injusta. Se pode ser injusto, então vale aquela máxima, em dúbio pro réu, né? Na dúvida, a favor do réu. Se tem a possibilidade daquela pessoa estar presa injustamente, então ela tem que ser colocada em liberdade. Essa é a ideia do habeas corpus, então é um instrumento de garantia de liberdades individuais, de direitos individuais contra a opressão estatal. É um dos princípios do constitucionalismo, como a gente comentou nos vídeos anteriores. E em seguida ao AI-5, foi promulgado o AI-38, decretando um novo recesso do parlamento. Então, sem o parlamento passou a estar em recesso novamente, o presidente podia legislar por meio de decretos-leis sozinho, não tinha nem mesmo um parlamento para se opor a ele. Então, algum tempo depois, veio a emenda constitucional número 1. Então foi aprovada a Constituição de 1967, posteriormente veio uma emenda constitucional a essa Constituição, a número 1, que por muitos foi chamada de Estatuto da Ditadura. O que foi essa emenda número 1? Ela passou a incorporar na Constituição o conteúdo dos atos institucionais anteriores. Então, na verdade, não é que os atos institucionais eles não fossem permitidos, né? Não era, afinal, o governo militar chegou e impôs tudo. Só que acabava tendo uma dualidade normativa. Você tinha, por um lado, a Constituição e, de outro lado, os atos normativos, o que criava uma situação estranha, você ter duas fontes normativas de poder absoluto sobre a sociedade. Então, o que essa emenda constitucional número 1 fez foi, de certa forma, assim, harmonizar as coisas, né? Ela incorporou os atos institucionais na Constituição e, com isso, você deixa de ter essa dualidade de fontes normativas, passa tudo a estar dentro da Constituição. Tá? E aí a gente teve alguns outros acontecimentos a partir daí, né? Depois disso. Teve a promulgação do AI-12. O que foi o AI-12? Ele instituiu uma junta governativa para governar, né, provisoriamente o país, e essa junta governativa seria composta por generais, por chefes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Por que isso aconteceu? Porque o presidente Costa e Silva teve alguns problemas de saúde, ele teve um AVC, e ele teria que se afastar do cargo, né? Teve um AVC, um caso grave. E aí, quem assumiria seria o vice dele, Pedro Aleixo. Mas os militares não queriam que o Pedro Aleixo assumisse, né? Não gostavam muito, né? Não tinham muito apreço pelo Pedro Aleixo. Então, esse AI-12, que propôs essa junta governativa provisória, composta pelos chefes lá, pelo alto escalão da Marinha, Exército e Aeronáutica, foi uma medida para evitar que o governo caísse nas mãos do Pedro Aleixo. Em seguida veio o AI-16, que declarou a vacância dos cargos de presidente e vice, chamando novas eleições. Então, Pedro Aleixo rodou, perdeu o Playboy, não vai mais assumir, a junta governativa vai ser sucedida por um novo presidente eleito após a convocação de novas eleições. Lembrando que as eleições para presidente e vice-presidente, além das eleições para governadores e vice-governadores, era indireta, né? Lembrando, eleição indireta para presidente e vice-presidente veio do AI-2 e eleição indireta para governador e vice-governador do AI-3. Então teria uma nova eleição indireta para determinar quem seria o presidente. E aí, então, como a gente falou,
A gente teve essa emenda constitucional número 1, que incorporou à Constituição de 67 os atos institucionais, quase que eu falo inconstitucional, bem que podia ser, porque atos autoritários de característica bastante contrária ao espírito constitucional, né? Então, de certa forma, mas o nome certo são atos institucionais do regime militar. Uma outra coisa que essa emenda constitucional número 1 fez foi autorizar a pena de morte, de banimento, de confisco. Então percebe também que esse tema das penas é um tema que vai e volta, né, nessa história recente. Com o Getúlio Vargas foi autorizado, né, com a Constituição do Estado Novo de 37. Aí com a Constituição de 46, com o retorno da democracia, não pode mais ter pena de morte, nem banimento, nem confisco. Aí agora na ditadura militar, volta a poder pena de morte, de banimento, de confisco. Fica sempre essa briga aí entre regimes autoritários querendo aplicar esse tipo de pena mais gravosa, né? mais rigorosa, e os regimes democráticos buscando eliminar esse tipo de pena. Então isso veio com essa emenda constitucional número 1, possibilitando esse tipo de penas dentro da Constituição de 67. Então, de certa forma, como eu falei, essa emenda número 1 ela foi considerada como se fosse o Estatuto da Ditadura. Mas, como também imagino que vocês saibam, houve uma transição para a democracia que aconteceu de forma... Não dá para dizer que foi natural, que não houve pressão social para essa transição para a democracia, mas o fato é que o próprio governo militar permitiu essa transição. Não foi, né, repito mais uma vez, não quer dizer que foi uma coisa que os militares entregaram o regime de bandeja, a gente não quer mais isso não, vai voltar para a democracia. Houve pressão popular, houve em alguns momentos um recrudescimento do regime militar, alternado com momentos de um maior relaxamento militar, do regime militar. Então, foi se progredindo em direção a uma transição para o regime democrático, que é o que a gente vive hoje. Então, o que aconteceu? Em 1977, Geisel ele decretou um novo recesso parlamentar. Então, você veja o que eu estou falando. Ernesto Geisel, foi um dos presidentes do regime militar que promoveram essa transição para a democracia. E mesmo assim, em 77, ele decretou recesso parlamentar, que é uma medida autoritária. Então, sempre vai e volta, né? Tinha o recrudescimento do regime acompanhado de um relaxamento e assim por diante. Essa decretação do recesso parlamentar foi com o objetivo de aprovar o pacote de abril. Por quê? O que foi o pacote de abril? Nas eleições legislativas, o voto era direto. E aí você elegia os representantes legislativos, o parlamento, e eles indiretamente escolhiam o presidente. O que acontece? Tinham esses dois partidos, a Arena e o MDB. O MDB, então, era o partido de oposição à Arena, e ele começa a conseguir avançar, começa a conquistar muitas cadeiras no parlamento e digamos assim, ameaçar um pouco o domínio da Arena. Então, esse pacote de abril previu uma série de mudanças eleitorais que favorecessem a Arena. Por exemplo, depois, aí já não tem a ver com o pacote de abril, mas só comentando, em 1979 é aprovada a Lei Orgânica dos Partidos, em que acaba o bipartidarismo. Retorna-se a ter a pluralidade de partidos. E isso era uma das medidas para tentar conter o avanço do MDB. Por quê? Raciocina comigo aqui o cálculo que o pessoal da Arena fez. Eles imaginaram que se fragmentar, porque o MDB ele concentrava todo mundo que era contra os militares. Todo mundo que fosse da Arena, independente da ideologia que fosse, estava no MDB. É contra a Arena, está no MDB. Então qual que foi a ideia? Vamos deixar criar um monte de partido que eles vão se dividir. Eles vão se fragmentar. Aí foi surgindo PT, PDT, PTB, o próprio MDB virou PMDB e por aí vai. Tá, mas isso aí
é outro assunto. Isso aí é mais específico de história mesmo. Uma outra coisa importante a gente apontar aí, também tem a ver com história, mas só para a gente entender o processo, foi o movimento de direta e já, que as pessoas foram às ruas reivindicar eleições diretas para presidente, e que não, digamos assim, não teve o efeito desejado, porque as eleições continuaram sendo indiretas. Mas teve um certo efeito positivo, porque quem venceu foi Tancredo Neves. Porém, o que acontece? Tancredo Neves, ele fica doente e aí ele morre, ele não chega a assumir a presidência. Quem assume no lugar dele é o Sarney. E aí até, como o Sarney ele era um herdeiro do partido militar, da Arena, imaginava-se que já era, né? Agora vai tudo que a gente lutou, essa transição à democracia não vai adiantar de nada. Mas não foi bem assim. O Sarney ele convocou uma nova constituinte. Essa nova Assembleia Constituinte ela se reuniu em 1987 e aprovou a nossa Constituição atual em 1988. Essa nossa nova Constituição, ela recebeu algumas críticas, né? A gente pode analisar um pouquinho as características dela. Obviamente nós vamos analisar com mais cuidado o texto constitucional futuramente, quando nós formos ver cada parte dele. Agora a gente está falando só um apanhado geral. Então, assim, uma característica dessa Constituição de 88, ela é considerada uma Constituição dirigente, uma Constituição analítica. O que isso quer dizer? Né? Vamos lá. Qual a oposição entre o que é analítico e o que é sintético? O sintético é aquilo que é pequeno, é mais curto, né, tem um tamanho menor. Então, a gente pega, por exemplo, a Constituição americana. Ela é sintética, ela é curtinha, ela fala só alguns princípios gerais e o restante o que determina são as leis. Já a Constituição brasileira de 88, ela é analítica, ela é bem extensa, bem detalhada e ela também é dirigente. São duas coisas até próximas. Como a Constituição ela é muito grande, muito extensa, muito detalhada, isso significa que ela regulamenta uma grande quantidade de coisas. Ou seja, ela é considerada dirigente. Significa que ela intervém muito na vida da sociedade, na vida das pessoas. Ela é dirigente, ela dirige muito a forma como a sociedade e como os indivíduos devem se comportar. E uma crítica ao processo constituinte, à Assembleia Constituinte, é que ele foi muito pulverizado. Então tinha várias comissões discutindo aspectos da Constituição em separado. Né? Cada lugar se discutia alguma coisa e no final você tinha um monte de propostas constitucionais diferentes e quem ia votar o texto final às vezes nem sabia tudo que estava votando. Então isso também é uma outra crítica que pode fazer. Em uma pesquisa, né, que se fez buscando saber mais ou menos qual é a orientação política predominante na Constituição, foram atrás da autodefinição partidária, ideológica, daquelas pessoas que participaram da Assembleia Constituinte, sendo que a maioria se auto-identificava como sendo de centro-esquerda ou esquerda moderada. Então a gente percebe que a ideologia predominante na Constituição de 88 é mais esquerdista. E aí agora vamos falar de algumas características algumas características gerais dessa nova Constituição de 88. Estamos acabando já. Então, a primeira característica, ela é semi-rígida. O que isso quer dizer? Que ela tem algumas cláusulas. Aliás, semi-rígida não, ela é mista com relação à rigidez. Ela é super rígida em alguns pontos e ela é rígida em outros. O que isso quer dizer? A Constituição super rígida, como nós já comentamos, é aquela Constituição que não admite mudanças. E a nossa Constituição, em parte, não admite mudanças, porque ela possui cláusulas pétreas, cláusulas que não podem ser mudadas, não podem ser revogadas, não podem ser suprimidas. Então, jamais podem ser alteradas no sentido de diminuir direitos, como eu já falei em outro vídeo.
Elas podem ser alteradas no sentido de ampliar direitos. Então, se você acrescenta um direito, se você aumenta um determinado direito, aí tudo bem, pode ser alterado, mas jamais no sentido oposto de diminuir, de restringir direitos. Então, são cláusulas pétreas, configuram uma característica super rígida. Aquelas outras cláusulas, os artigos, que não são cláusulas pétreas, eles podem ser alterados, só que eles são alterados por um rito mais difícil de ser aprovado do que o rito de leis em geral. Então, essa característica de exigir um rito mais difícil para alteração é a característica da rigidez da Constituição. Então, a nossa Constituição tem essas duas características. Algumas cláusulas com super rigidez e outras apenas com rigidez. A nossa Constituição também permite as mutações. Uma das mutações, que é a mutação formal, digamos assim, é formal mesmo a palavra, né, para se utilizar. É aquela mudança que se processa no próprio texto formal da Constituição. A mutação formal é aquela que acontece por meio das emendas constitucionais. Então, a possibilidade de mutação formal decorre da característica rígida da Constituição. A partir do momento que a Constituição é rígida e permite a alteração de determinados artigos, embora por um processo mais dificultoso, mas ainda assim permitindo a alteração, significa que ela aceita uma mutação formal. E ela também aceita a mutação informal. O que é a mutação informal? É aquela alteração em que, na verdade, não se altera nada do texto, mas se altera o entendimento, a interpretação que se tem da Constituição. E aí, quem é responsável por realizar essa mutação informal em última instância é o Supremo Tribunal Federal, é a nossa Suprema Corte, a Corte Constitucional. É aquela corte a qual é incumbida a tarefa de interpretar a Constituição. Então, pode ser que com as mudanças do próprio desenvolvimento da população, do povo brasileiro, algumas ideias elas vão mudando e isso pode ensejar uma interpretação diferente para alguns artigos constitucionais, e quem é responsável por capitanear essa mudança interpretativa é o STF. Então, quando acontece esse tipo de mudança, ela é uma mutação informal. Outra coisa que a Constituição previu foi uma revisão geral após 5 anos. Então, a Constituição ela foi publicada em 1988, né? Ela foi criada em 1988, e ela própria previa que dentro de 5 anos, portanto em 1993, ela seria revisada. E ainda durante essa revisão, seria possível fazer a alteração de artigos constitucionais por um rito um pouco mais simples do que aquele de emenda constitucional. Tá? Então, como se você flexibilizasse um pouco a Constituição, como uma forma de fazer alguns ajustes que se percebessem necessários após esses 5 anos. E aí, essa revisão ela aconteceu com 6 emendas, né? Chegaram a acontecer 6 emendas que alteraram a Constituição. Também em 1993, a própria Constituição previa um plebiscito em que a população decidiria como continuaria sendo o país dali para frente, né? O regime político. Então, a população poderia votar entre república e monarquia. Aconteceu, de fato, esse plebiscito, né? A população votou para escolher entre a república ou a monarquia, e também para votar entre um presidencialismo e um parlamentarismo. O resultado desse plebiscito, como a gente já sabe, afinal a gente vive num regime decorrente do resultado desse plebiscito, foi a escolha pela república e pelo presidencialismo. E aí é o regime no qual a gente vive até hoje. E também a Constituição de 88, ela criou o STJ, que é uma corte nacional inferior ao Supremo Tribunal Federal. Então, a Constituição ela dissolveu a Corte Nacional de Recursos. E aí passou a ter, em vez disso, o STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, como uma maneira de desafogar um pouco as atribuições do STF. Né? Nem tudo precisaria ser levado
ao STF, algumas coisas poderiam ser resolvidas a nível do STJ. Futuramente ainda vai ser criado o Conselho Nacional de Justiça, tem alguns instrumentos também que ajudaram a desafogar um pouco o STF, por exemplo, o efeito vinculante, a súmula vinculante, algumas coisas assim que a gente vai abordar no momento mais propício. E uma outra característica interessante da Constituição de 88 é que os municípios, eles são considerados nela membros da federação. Então, o que acontece? Quando a gente fala da federação, geralmente, né, no mundo como um todo, a federação é composta da união dos Estados-membros, que tem autonomia. Então, normalmente se fala de uma formação dualista. Você tem, de um lado, a União, que é a parte federal, que engloba tudo, e os Estados-membros, que têm autonomia, né, para decidir sobre uma série de coisas, sempre, claro, respeitando a Constituição Nacional, mas eles têm uma grande autonomia. Normalmente não é comum nas federações se falar em municípios também sendo membros. Então você tem só essas duas entidades, União e Estados. No caso brasileiro, admite-se uma tripartição, né, de entes federados. Tem a União acima de todos, englobando todos, os Estados-membros e também os municípios. Então os municípios, eles não são simplesmente, digamos assim, entidades subordinadas aos estados, aos governos estaduais. Eles são entes federais com também autonomia, inclusive a possibilidade de criação da própria lei orgânica municipal, que é uma espécie de Constituição Municipal. Claro que essa lei orgânica municipal, ela tem que obedecer à Constituição Nacional, e também tem que obedecer à Constituição dos Estados, mas isso já significa um elevado grau de autonomia para os municípios, e é a maneira como nós vivemos hoje. Tá? Então é isso, finalizamos aí a história constitucional brasileira, entendemos da onde que veio a nossa Constituição de 88. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Abraço.